Olá, o Vida Vivida está no ar. Nosso convidado de hoje é considerado um dos maiores poetas do Brasil. Amante das artes plásticas e dos livros, foi indicado ao Prêmio Nobel em 2002 e no final deste mesmo ano recebeu o Prêmio Príncipe Claus da Holanda, dado somente a escritores que tenham contribuído para modificar a sociedade ou a visão cultural de seu país. Também ganhador de vários prêmios no Brasil, vamos conversar com o poeta Ferreira Goulart. Seja bem-vindo ao Vida Vivida. Nós vamos bater um papo e responder algumas perguntas da galera, tudo bem? Tudo bem. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais sobre a vida deste ilustre poeta. Jornalista, poeta, escritor, artista plástico. Ferreira Goulart já publicou mais de 20 títulos entre peças e trabalhos para a TV. Seu primeiro emprego foi como locutor da Rádio Timbira, no Maranhão. Mas foi no exílio, a partir de 1971, ciganeando de país em país pela América do Sul, que produziu um dos mais belos textos da nossa literatura, o Poema Sujo. Em 1990, colaborou com Dias Gomes na novela Araponga e logo em seguida, na minissérie As Noivas de Copacabana, um de seus trabalhos mais populares. Tornou-se presidente da Funarte em 1992, onde criou a revista de cultura Piracema. Assim como os peixes, o objetivo era produzir cultura. Ferreira Goulart se orgulha de sua criação, um sonho realizado graças ao seu prestígio pessoal. O poeta nasceu José de Ribamar Ferreira, no dia 10 de setembro, há 73 anos, em São Luís, no Maranhão. Ferreira Goulart é o quarto de 11 filhos do comerciante Nilton Ferreira e Alzira Goulart Ferreira. Foi casado com a diretora de teatro Tereza Aragão, com quem teve 3 filhos, Paulo, Luciana e Marcos. Há 7 anos está casado com a poetisa Cláudia Arrinça. Para Ferreira Goulart, fazer arte no Brasil é nadar contra a corrente. Ferreira Goulart, o senhor elaborou uma revista, a Piracema, para propagar a cultura brasileira. Como e por que surgiu essa ideia? Eu assumi a presidência da Funarte em 1900, final de 92. Eu tinha a ideia de criar uma revista que divulgasse aquela parte da produção artística que não é muito difundida na mídia, quer dizer, como, por exemplo, dança, canto lírico, mesmo a arte popular, e num nível de informação bem mais aprofundado do que simplesmente a coisa que, em geral, sai nos jornais. Então, teve a ideia de criar uma revista bonita, uma revista que tivesse uma alta qualidade gráfica, entende? E de texto também. Sim. Então, e Ferreira Goulart, agora indo para o lado pessoal, como foi a vinda do senhor aqui para o Rio de Janeiro? Quando o senhor saiu de São Luís do Maranhão, teve o apoio da família? Como que foi a chegada do senhor aqui, essa trajetória toda? Eu saí de São Luís, eu tinha 21 anos e estava começando a minha carreira de escritor e tal. E São Luís era, naquela época, uma cidade muito pequena, com muito pouca vida cultural e dificuldades de chegarem lá os livros que me interessavam. Eu sempre fui muito interessado em pintura, em artes plásticas. Era uma coisa muito rara lá. Havia só um pequeno grupo de artistas que estavam também começando a sua vida nesse campo e tal. Quer dizer, então, eu fui me sentindo, de algum modo, sufocado com a necessidade de aprender e de desenvolver o meu trabalho também como escritor e as dificuldades do meio. Por isso que eu decidi vir para o Rio. Então, peguei um avião lá e vim para cá. Fiquei morando numa pensão aí, numa vaga, num quarto.
Depois eu tinha ganho um prêmio literário que também foi o que me estimulou a vir, porque na época havia aqui no Rio de Janeiro um jornal literário chamado Jornal de Letras, que era um jornal muito importante, no qual colaboravam todos os grandes escritores, Drummond, Bandeira, João Guimarães Rosa, enfim, Graciliano, todo mundo colaborava no jornal, né? Então eu ganhei o prêmio desse jornal, um concurso de poesia que o jornal fez, né, um concurso nacional de poesia e tal, e eu ganhei o primeiro lugar. Então isso também me estimulou a vir, né? Quer dizer, eu vi, bom, a possibilidade de que eu lá consiga fazer alguma coisa e sobreviva, né? Então, aí vi, enfim, fui ficando e fiquei. E durante o período que o senhor veio para cá, o senhor teve o apoio de alguém aqui no Rio de Janeiro? Não, eu conhecia apenas 2 maranhenses que viviam aqui e então que indicaram onde eu podia ficar, a pensão onde eu podia morar, entendeu? Mas eu não tive, assim, apoio de ninguém, não. Eu trouxe o dinheiro, o pouco dinheiro que eu consegui arrumar lá, vendendo as coisas que eu possuía. Vendi lá algumas coisas que eu já tinha comprado lá. E então, mas eu também nunca tive medo dos problemas e também nunca vivi em luxos e em facilidades, de modo que para mim as dificuldades que eu poderia encontrar aqui não me assustavam, não. Tanto que eu fiquei morando em lugares bastante úmidos e coisas assim, vaga, não podia nem dormir. Era ali na Glória. Na Glória? Era ali na Glória, na rua. Primeiro foi na rua Benjamin Constant, depois na rua Santa Amaro. Mas aí as pessoas conversavam e tal, a noite inteira e tal, bagunça, eu não conseguia dormir, eu não conseguia ler, não conseguia fazer nada. E ainda existe essa pensão? Não sei, não tenho a menor ideia. A primeira eu sei que não existe, não deve existir, porque era uma casa antiga, e não deve existir mais nada disso. Mas a verdade é que eu depois consegui um emprego com o João Condé, que como ele era o diretor do Jornal de Letras, o jornal que me deu o prêmio, aí eles me ajudaram aqui, conseguiram me arrumar um emprego para eu trabalhar no Instituto de Aposentadoria dos Comerciários, lá que tinha uma revistinha, eu fui lá ajudar na revista e fiquei trabalhando nessa revista. E como o dinheiro era pouco, mas eu também me virava, comia no restaurante de estudante, e comia na Lapa, lá naqueles restaurantes lá baratinhos e tal, e quando não tinha dinheiro tomava média com pão e tudo bem, a vida era boa. Veio algum parente teu do Maranhão para cá? Não, só muito depois. Não, no começo eu vim sozinho e depois vieram alguns amigos que eram companheiros lá da nossa turma de pintores e poetas. Depois veio um pintor, depois, mais tarde, veio o Burnet, Lago Burnet, que era meu companheiro, fizemos uma revistinha literária juntos e tal, depois, né? Então, depois ele veio para cá, então, mas já aí eu estava mais conhecido, eu já trabalhava no Jornal do Brasil, depois trabalhei no Diário Carioca, já se tinha feito o suplemento dominical do Jornal do Brasil, o diretor era o Reinaldo Jardim, que me convidou para trabalhar lá. Aí eu já estava entrosado, já tinha... Aí tanto que até eu que arrumei o emprego para o Burnet, primeiro no Diário de Notícias e tal, eu ensinei a redigir para o jornal, fazer lead, sub-lead, tá? As técnicas de jornalismo moderno que eu tinha aprendido e tal. E foi assim, não teve dificuldade. Nós vamos dar uma paradinha, mas o Vida Vivida volta já. O Vida Vivida está de volta, conversando com Ferreira Goulart. Ferreira, o seu primeiro trabalho foi locutor de rádio. Foi.
Conta pra gente como foi essa experiência. Eu comecei trabalhando como locutor na Rádio Timbira do Maranhão. A Rádio Timbira era uma rádio do governo do estado. Aliás, na época era a única emissora que havia lá em São Luís, né? E era muito popular, porque sendo a única, todo mundo via e tal. E eu conhecia uma pessoa que trabalhava lá e tal, aí sugeriu para eu fazer um teste como locutor, tá? Eu fiz e fiquei como locutor durante vários anos lá, né? E desde 58, eu tinha 18 anos e pouco e tal, quando eu comecei a trabalhar na Rádio Timbira, e fiquei lá até quando eu saí para o Rio. Quer dizer. Bom, agora voltando para o lado da poesia, a primeira vocação do senhor foi ser artista plástico. E a poesia se tornou definitiva em sua vida. Eu não era nem que eu tivesse vocação para artista, não sei se tinha vocação. Eu sei que bem cedo, 13, 14 anos, eu comecei a me interessar por achar que eu podia virar desenhista, pintor e tal. Mas depois, quando eu comecei a fazer as primeiras tentativas, aí eu vi que era muito difícil, quer dizer, eu não tinha, inclusive não tinha nenhum treinamento, não conhecia nenhuma técnica, não conhecia nada, e aí não deu certo, né? Quer dizer, eu tentei fazer algumas coisas, mas não saiu a contento. Então eu não fiquei muito satisfeito com o resultado e talvez por isso mesmo eu tivesse desistido, né? E, enquanto isso, a poesia realmente é que passou a me interessar, e eu passei a ler muita poesia, escrever e tal. Então, a poesia que terminou sendo o meu caminho, né? E o senhor pinta atualmente? Claro, quer dizer, eu não sou artista plástico, não sou considerado, nem me considero, né? Quer dizer, eu pinto por hobby, né? Quer dizer, eu tenho prazer, às vezes, quer dizer, sem nenhum compromisso, né? Às vezes pinto, às vezes passo meses sem fazer nada, ou desenho, ou faço colagens e tal. Vamos à primeira pergunta da telinha, ok? Vamos lá. Ferreira Goulart, eu sei que o senhor teve 2 amigos importantes na infância e que eles tinham apelidos engraçados. Quais eram esses apelidos? Pode dizer aqui? Pode, lógico que pode, e contar pra gente também o motivo dos apelidos. Um se chamava Esmagado, o apelido dele, Esmagado, porque ele tinha a sobrancelha toda torta. Aí, como se ele tivesse sido imprensado por alguma coisa. E o outro se chamava Espírito da Garagem da Bosta, era o nome dele. Nossa! Então, ele morava em frente da minha casa lá e do lado, assim, perto da casa dele, tinha uma garagem lá, uma garagem que o nego consertava motocicleta e bicicleta, porque naquela época ninguém tinha automóvel no Brasil, não, a não ser o governador do estado, alguém assim, mas ninguém tinha automóvel, né? Então a garagem lá era de consertar motocicleta e bicicleta, e eram 2 irmãos que consertavam, mas a garagem não tinha banheiro, né? Então os caras se desapertavam no jornal e jogavam em cima do teto da garagem. Então a garagem ficou com esse nome, por causa do mau cheiro que ficou conhecida como a garagem da bosta. Agora essa é uma conversa desagradável aqui. Mas é uma curiosidade. Aí um dia o Maninho, que era o nome dele, o Maninho, ele deu lá uns tabefes numa irmã dela, aí o pai dele queria agarrá-lo para dar um sopapo nele lá. E ele sumiu. Depois que bateu na irmã, ele sumiu e ninguém sabia onde ele estava. Aí anoiteceu, estava o outro irmão dele, veio, vamos ver onde é que ele está. Aí a gente espiou pelo buraco da porta da garagem, estava tudo no escuro, ele era bem pretinho. Aí no escuro só se via os olhos dele, assim, só o branco dos olhos. Porque... Aí eu falei, o cara parece um espírito, uma alma penada lá dentro. Aí puseram pelo dele Espírito da Garagem da Bosta, porque era o nome da garagem. Agora nós vamos para um intervalo e o Vida Vivida volta já. O
O Vida Vivida está de volta com o último bloco da entrevista com Ferreira Goulart. Vamos para mais uma pergunta da telinha? Tudo bem. Você podia nos explicar o que é a poesia moderna? Explicar é difícil. A poesia moderna é difícil de explicar, porque eu teria que dar uma aula aqui. Do meu ponto de vista, só para fazer uma diferença, eu diria o seguinte: a poesia do passado, vamos dizer, até o final do século XIX, a poesia parnasiana, simbolista e tal, e ela se caracterizava por uma espécie de um certo grau de abstração, de idealização, que a poesia moderna não tem. E também era uma poesia muito mais referente à cultura, à mitologia, ao classicismo, a coisas de outra época. A poesia moderna, ela se caracteriza por uma ligação com o cotidiano, com o dia a dia. Então, é claro que há exceções, mas de maneira geral, se pode dizer que o que caracteriza a poesia moderna é um desligamento com relação a essas referências culturais e a uma visão idealista e muito romântica. Não, é uma poesia do dia a dia, que parte do cotidiano. É observando o cotidiano que o senhor costuma fazer suas poesias? Todo poeta moderno, ele escreve poesia nessas condições, quer dizer, nessa ligação com a vida cotidiana. No fundo, essa poesia, ela é uma expressão da experiência comum do ser humano. Por exemplo, um exemplo disso, um poeta do passado diria, vamos dizer: ora direis ouvir estrelas, certo, perdeste o senso, eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, né? Quer dizer, Bilac, ou alma minha gentil, que te partiste tão cedo desta vida descontente, a Camões, quando eu escrevo os temas de minha poesia. Quer dizer, um dos primeiros poemas que eu escrevi, que ganharam uma certa notoriedade, foi do meu livro A Luta Corporal, foi o Galo, um poema chamado Galo, Galo. Então é um galo no quintal, quer dizer, é o galo que canta, que berra, que parece que quer explodir, entendeu? Quer dizer, então não é um galo ideal, é aquilo que estava no quintal da minha casa. E alguns poemas do senhor foram musicados. O que o senhor acha? Sempre melhor. A música, ela tem uma virtude que consiste em tornar mais popular, mais acessível, né? O poema, que por sua natureza já é mais restrito ao livro e de difícil acesso, mas todos os poemas meus que foram musicados, eles se tornaram populares, conhecidos, e até mais conhecidos que muitos dos meus outros poemas, como é o caso de Traduzir-se, por exemplo, que foi musicado pelo Fagner, se tornou um poema muito, muito conhecido, inclusive na América do Sul inteira, na América Latina, foi traduzido para o espanhol, foi gravado, não tem esse lado assim de difusão, música, né? Difusão muito maior do que o livro. Embora o livro seja uma coisa fundamental e você ouvir o poema cantado não substitui a leitura, né, do poema, mas tem esse aspecto. E também tem uma coisa interessante, por exemplo, ao contrário, eu pus letra numa música do Vila Lobos, aquele célebre Trenzinho Caipira. O Trenzinho Caipira. Ninguém conhecia o Trenzinho Caipira, a não ser as pessoas que gostam de música instrumental, que gostam de Vila Lobos, mas é uma minoria. Mas depois que eu pus a letra, então que ela pôde ser cantada com letra, o que aconteceu? Ela se tornou uma das músicas mais conhecidas do Vila Lobos. Lá vai o trem com menina, né? Então a música é lindíssima, só que como ela era só instrumental, as pessoas têm dificuldade de ouvir e tal. Agora, quando tem a letra... Quando tem a letra já fica até mais fácil. E isso que é a música popular, ela tem essa capacidade de comunicação.
né? Quer dizer, é a música com a letra. Então, agora, quando o poema é musicado, quer dizer, ele passa a ser letra de música popular. Então, ele ganha essa... As pessoas também têm muito mais acesso à música do que ao livro, né? É, claro. Bom, então agora a gente vai para vamos mudar um pouquinho a direção do papo. E a gente queria saber como foi a tua experiência morar fora do país. Conta a minha vontade, porque a diferença entre morar fora porque quer e morar fora porque tem que ir, né? Olha, eu não costumo lamentar a vida, não. Para mim, a vida vivida é a que foi vivida e está tudo bem. Agora, foi bastante difícil para mim, porque, primeiro, que eu não gosto eu nunca quis viver fora do Brasil. Eu viajo, quero conhecer os lugares, mas eu não quero ficar morando, nunca quis morar fora do Brasil, entendeu? Então, isso foi uma forçação de barra que me deixou muito traumatizado. Eu ter que ir embora do Brasil, assim, largar minha família, largar filho, largar todo mundo, largar os amigos, largar, sabe, toda a minha vida. E foi um negócio muito difícil. Para outras pessoas, não, eu te digo, eu tive muitos amigos no exílio, outros brasileiros, que também enfrentaram essa barra. Mas muitos deles enfrentavam com mais facilidade do que eu, entendeu? Muitos deles enfrentavam com mais facilidade. E para mim não, foi bastante difícil. Eu primeiro fui para Moscou, né? Eu saí clandestino daqui, fui parar em Buenos Aires e de lá tomei um avião para ir para a Europa, para Paris, e de Paris ir para Moscou, né? De lá eu fui para o Chile, era o governo Allende. E estava já a crise do governo começando. Eu cheguei lá 5 meses antes da derrubada do Allende. Foi uma coisa terrível. E já os primeiros meses da minha chegada lá, eu já percebi o que ia acontecer, porque era um estado crítico indiscutível, quer dizer, que o Allende ia ser posto abaixo, eu não tinha dúvida alguma. Embora os meus companheiros lá, que estavam lá há mais tempo, eles confiavam mais, achavam que não, que tal. Eu confesso que não. Aí depois fui para a Argentina. Na Argentina morreu o Perón. No dia que eu cheguei, o pessoal já dizia, não vem para cá, porque onde eu chegava era um desastre. Aonde chegava estava acontecendo. Já tá. Não vem para cá, não. Fica aí. Ferreira Goulart, infelizmente o nosso tempo acabou. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês. Este foi o Vida Vivida de hoje. Para mandar sugestões para o programa, envie um e-mail para tvuniversidade@universidadetambemcom.edu. Quero agradecer as pessoas que participaram fazendo as perguntas. Até o próximo Vida Vivida. Tchau!